Falácia é um termo que se refere principalmente a argumentos irracionais feitos de propósito. Então, eu sei que eu estou enrolando, mesmo assim eu vou usar aquele argumento enrolador, que vai induzir a uma certa compreensão que eu sei que não se segue. As premissas são falsas, falsas ou não, eu usei elas de maneira inadequada, eu juntei elas de maneira inadequada, com o deliberado intento de provocar uma certa crença no meu interlocutor. Isto é uma falácia. Não se confunde com aquela pessoa que repete uma falácia de boa fé. Aí tem até uma palavra específica que é o paralogismo, que é um erro no raciocínio. Então, digamos assim, política, né? 99% das pessoas que dizem as maiores bobagens possíveis não estão sendo falaciosas, porque elas acreditam naquilo que elas estão dizendo, que é mais triste, de certa maneira. Alguém, eventualmente, cometeu um erro e esse erro foi perpetuado, foi repetido, ou, também mais triste, alguém inventou uma lorota e as pessoas começaram a repetir aquele argumento, aquela lorota, de boa fé, ou porque acreditam naquela pessoa, ou porque tem uma certa posição partidária, né? Então, vou dar exemplos clássicos de falácia, né? Então, se disser assim, olha, se a gente aceitar esse imposto, daqui a pouco a gente vai estar pagando 99% da nossa renda para o Estado. Isso tem um nome. É uma falácia repetida tantas vezes que ela tem um nome próprio, que é a falácia da ladeira escorregadia, ou da bola de neve, alguma coisa assim. Ou seja, se eu aceito A, eu vou ter que aceitar B, C, D e E. Não, é falso. Eu posso a qualquer momento dizer não. Esse aqui é o meu limite, né? Então, por isso que é uma falácia. Ela faz uma conclusão como se fosse necessária de uma coisa que pode ser, pode não ser, não é obrigatório. Se eu disser, se tal coisa, então tal outra, e isso não se segue, as premissas são falsas, e, portanto, eu não tenho como tirar nada com certeza de premissas falsas, ou ainda, a maneira como eu conectei as premissas com a conclusão, ela é inválida, aquilo até pode acontecer. Uma falácia ou um paralogismo não é um raciocínio que necessariamente o resultado será diferente. Não, pode ser exatamente aquilo, pode acontecer aquilo que se falou, ou seja, a gente aceita o imposto agora aqui, um aumento, e quando vê está pagando 99%. A gente vira vou dar um exemplo de ladeira escorregadia, vai ficar mais fácil. Se a gente entrar nessa conversa de estado de bem-estar social com renda mínima, daqui a pouco os vagabundos, né, vão transformar em escravos todos aqueles que têm gana de trabalhar ainda. O argumento do Hayek, né, no caminho da servidão. Mas ele não faz isso, ele diz que, olha, há um risco. Se tu disser há um risco, tu não está fazendo uma afirmação de que necessariamente vai acontecer. Tu está apontando um risco que é verdadeiro, e isso não é uma falácia. É um risco moral. E um risco existencial também. O que eu quero dizer com isso? Falácia é tu apresentar como necessário ou como muito provável uma coisa que não é muito provável ou que não é necessário. Então, se tu apresentar alguma coisa que, olha, tem uma possibilidade remota de acontecer e tu usar nesses termos, isso não é uma falácia. É um argumento que se dá o devido valor, vamos dizer assim, né? O seu devido peso. Olha, se tu ficar sem comer durante 10, 15, 20 dias, há um risco bastante significativo de tu morrer, né? Se tu beber a água, diminui o risco, se tomar alguns cuidados, se tomar eletrólitos, tu tem quase certeza que não vai morrer, posso quase que garantir, né? Mas é um risco importante. Eu, se fosse tu, não faria. Isso é uma falácia? Não. Por que seria uma falácia? Seria uma falácia se eu dissesse, não, se tu fizer jejum por 20 dias, tu vai curar o câncer, porque fulano de tal fez isso e curou o câncer. Por que isso é uma falácia? Eu apresentei como necessário uma coisa que pode ter dado certo naquela pessoa por outras razões que não o jejum. Ela curou o câncer apesar do jejum, ou talvez até por conta do jejum, mas eu não sei. É um caso, de um caso também eu não posso extrapolar que isso vai ser um resultado comum. Olha, vou dar agora um exemplo não falacioso. Estudos indicam que certos tipos de cânceres, ou sei lá, de
como é que se diz, aquele problema da insulina, de diabetes e tudo mais, se beneficiam de uma redução do número de vezes que tu come por dia, né? Então, se tu come 6 vezes por dia, comida altamente cheia de glicose, tu tem uma boa chance de reverter, né, de diminuir a gravidade, de reverter a tua resistência à insulina, a tua diabetes tipo 2 ou pré-diabetes tipo 2. Isso não é uma falácia. Até pode ser que futuras pesquisas digam que não, que na verdade o que estava ajudando essas pessoas era um outro fator que está associado. É uma constatação estatística. E pode haver erros, pode haver uma correlação aí, né? Então, aquelas velhas histórias. Olha, se tu fizeres atividades lúdicas com o teu cônjuge todos os dias, tu vai ter saúde cardíaca por mais tempo. E se disse isso durante um certo tempo. Depois chegaram à seguinte reanálise dos dados. Na verdade, é uma correlação, porque a pessoa que consegue fazer isso todos os dias, ela já tem uma boa condição de saúde que apenas aumenta a probabilidade da sobrevida dela com saúde. Não é que aquela atividade causava aquela saúde, não. A saúde permitia. Aí, como a gente mediu as pessoas que conseguiam, é como se dissesse, olha, todo mundo que consegue correr 100 metros em menos de 12 segundos, provavelmente viverão até tal idade, né? Ou muitos, a maioria deles, diferente daqueles que não conseguem. Bom, aí tu vê, na verdade não é a questão de consegue correr, para tu conseguir correr 100 metros em 12 minutos, dificilmente tu vai poder ser muito obeso ou sedentário, tu vai ter que ter uma boa condição física, né? E isso, então, está associado indiretamente, não causa. A mesma razão, a saúde física, que te permite correr 100 metros em 12 minutos, te permite viver com saúde, sei lá, até os 80 anos. Então, a falácia está muitas vezes em apresentar como fato aquilo que é apenas uma probabilidade, como necessidade aquilo que é uma probabilidade, ou como uma grande probabilidade aquilo que eu sei que não se sabe, né? Então, muitas falácias foram proclamadas recentemente de boa fé, com as melhores intenções, e vou insistir, falácias, sabia que era falso, estava se mentindo deliberadamente, com o objetivo de se obter determinados comportamentos que até eu acho que eram razoáveis. E aí qual foi a minha crítica no momento? Olha, ao se mentir com pernas tão curtas, a gente vai gerar descrença. E aí quando a gente disser de novo, quando a gente tentar induzir, ou até dizer a verdade, as pessoas não vão acreditar. E foi o que aconteceu, né? Então muita gente vai morrer porque resolveu achar que tal coisa é complô disso, daquilo, que faz mal, que vira jacaré, como se diz, né? E aí diz, essas pessoas são feias, bobas e malvadas. Vocês mentiram de maneira muito inábil para essas pessoas e agora querem que elas acreditem em vocês, né? E essas pessoas que mentiram estavam fazendo falácias, assim, eram mentiras bem intencionadas, mas burras, porque não é a primeira vez que se mente nesse mundo, não é a primeira vez que se mente para o público nesse mundo, e se sabe o que acontece. Então, um juízo de probabilidade assim bem cauteloso teria permitido evitar muitos problemas recentes e graves, né? Então, falácia é a enrolação, o argumento que não tem bons fundamentos, ou as premissas são falsas, portanto a conclusão é imprevisível, ou a maneira como tu liga as premissas com as conclusões também não é adequada, e por isso as conclusões são aleatórias, pode ser ou pode não ser aquilo. Isso, se é feito de maneira deliberada, é uma falácia. Eu vou dar um outro exemplo que eu acho muito engraçado, né? Se eu disser, olha, fulano de tal, que era muito malvado, era vegetariano, portanto, não se deve ser vegetariano. Isso é um outro tipo de falácia muito comum, né? Eu associo que a pessoa tinha um defeito grave, gravíssimo, e uma coisa que ela gostava de fazer, o que era com a qual ela se identificava, e eu tento unificar
essa pessoa era malvada, talvez, porque, sei lá, porque ela batia em cachorrinhos, né? Não porque ela era vegetariana e batia em cachorrinhos, digamos assim. Isso não tem a ver, né? Não há uma relação necessária, né? Ao fazer essas conexões indevidas, deliberadamente querendo enrolar, eu estou praticando falácias. Se eu, de boa fé, acredito em quem diz uma bobagem dessa, e acontece, já aconteceu comigo, aconteceu contigo, acontece com todo mundo, tá? Não vamos achar que as pessoas são imunes a erros, né? Isso é uma bobagem também. Aí é paralogismo, é um erro, a gente foi enganado. Isso acontece também, e bastante. E é o desencontro. A pessoa se equivocou. A pessoa apresentou um argumento que para ela pareceu fazer sentido. Ela não queria enganar, ela se convenceu daquilo. Ela pensou errado, ela errou as contas, né? E me apresentou aquilo com convicção. Aí eu questiono, ela insiste porque aí o orgulho dela foi ferido. Então, muitas vezes, o desentendimento acontece de maneira um tanto acidental pelos crestos do homem, como diz o Guimarães Rosa, né? As pessoas mentem, as pessoas se enganam umas às outras e a si próprias, porque, enfim, nós somos humanos. Aqui eu cometi mais uma falácia, naturalizei a maldade humana, né? Sim. O substantivo falácia às vezes é usado como um mero xingamento. A pessoa diz, o que você está a dizer é uma falácia. Tal, né? Mas é só para xingar, realmente é para tentar desqualificar. É um argumento ad hominem. Mas vamos para as falácias reais. Tem um axioma de Zurich que eu gosto muito que diz assim, cuidado com as correlações. E é complementado por um diretor financeiro me disse uma vez, um cara que foi diretor financeiro de uma grande empresa, ele me disse, eu nunca vi um grafista na Vieira Solto. Eu vi vários fundamentalistas, mas nunca vi um grafista. Grafista em linguagem de bolsa, de valores, é aquele cara que fica olhando o gráfico e fica procurando correlações no gráfico. É isso que o axioma de Zurich queria dizer. Cuidado com as correlações. Então, vamos ver. A ação tal, ela sobe aqui e faz isso aqui. Vou aqui, ó. Ela sobe e faz isso aqui. Depois ela faz isso aqui de novo. Depois ela faz uma terceira vez isso aqui de novo. Quando ela fizer isso aqui de novo na quarta, ela vai subir de novo. Isso é uma correlação. Mas isso não é uma certeza. Isso é apenas uma estatística. Isso é uma estatística. Uma expectativa. É uma expectativa baseada na memória. A memória diz, olha... A correlação é quando um fenômeno... Mas é uma correlação, sim. Existe no grafismo, quem conhece grafismo, sabe que o grafismo ele é feito de correlações. Olha, se acontecer, eles têm nome. Isso aqui é um topo duplo, isso aqui é um... não sei o que e tal, tem os candles, tem uma série de coisas que, ó... isso aqui, se acontecer isso aqui, provavelmente a ação vai para cá, ou a cotação vai para cá, vai para aquela direção. O argumento de Zurich, do axioma de Zurich, e que é o argumento que aponta isso como falácia, que é o argumento daquele diretor financeiro que eu concordo com ele, que eu nunca vi um grafista na Vieira Solto, fundamentalista tem vários, é o seguinte, é que tudo que, a única coisa que real na valorização de qualquer ativo real, porque a ação é um ativo real, ou seja, na precificação de um ativo real, é que tudo que sobe, cai. Nem tudo que cai torna a subir. Porque pode falir. Né? Falir pode. Às vezes uma coisa cai e ela não para de cair. Pense nas ações das empresas do Ike Batista. Elas começaram a cair, elas não pararam de cair. Nunca mais aconteceu delas voltar e não há a menor chance delas que elas voltem. Então, mas tudo que sobe, e não estou falando das ações dele, estou falando de ações boas, ela, em algum momento ela vai cair, ela não vai subir indefinidamente por conta de uma correlação. Outra falácia lógica. Agora vamos para a área de humanas. O meu amigo Eduardo Bueno, Peninha, gosta de dizer aquilo, que é uma frase extremamente popular, 99% dos professores de história dizem essa bobagem. Povo que não conhece a sua própria história está condenado a repeti-la. Isso é uma bobagem tão grande, mas tão grande, que nunca ninguém se perguntou o seguinte, bom, vamos comparar os povos que estudavam mais sua própria história com os povos que estudavam menos a própria história, e ver quem se saiu melhor e quem se repetiu ou quem não se repetiu. Você não vai encontrar uma correlação.
Há povos que tinham uma fixação, uma adoração por estudar a sua própria história, botavam isso no currículo escolar enfim, todo mundo tem que ler a história do país, a história da nação, aquela coisa toda. E, no entanto, repetiram erros e erros e erros e erros. Você pode apontar vários erros que foram repetidos, que nem todos vão ser repetidos. Tem aquela frase, que também é uma falácia, dizer que a história só se repete como farsa. Isso é outra falácia. Mas vamos lá. E tem povos que nunca estudaram a história e que não repetiram erros. Então, basta você fazer uma análise. Bom, vamos então pegar a história dos povos e ver que eles gostavam de estudar história. Conheciam sua própria história. Isso não os impede de repetir erros. Até porque eles não vão sentir como o mesmo erro, e é mais numa perspectiva histórica, depois de gerações, vai se ver, não, era o mesmo erro. Quer dizer, ou era um erro muito parecido, suficientemente semelhante, para que a gente desconstrua a ideia, que, a meu ver, é idiota por si, de que conhecer a própria história é uma garantia de que não vamos repetir erros. Assim como a gente, no dia a dia, na pessoa individual, o fato de a gente saber que errou lá atrás não significa que nunca mais a gente vai cometer aquele erro. Sabe que não é assim. Não, infelizmente não funciona assim. Seria bom que fosse, né? Aprendemos com este erro aqui a não fazer mais isso. Perdemos a oportunidade porque chegamos atrasados. Aquela pessoa vai se tornar pontual para o resto da vida? Sim, por um tempo ela tende a se tornar pontual. Porque ela tá marcada por aquela perda que ela teve em função de ter chegado atrasado. Deixou de fazer um concurso, alguma coisa, porque chegou atrasado. Mas lá, daqui a 10 anos, ele sem querer, sem notar, ele repete esse erro, chega atrasado de novo. Pode acontecer. Um raio cai 2 vezes no mesmo lugar. A probabilidade dele cair 2 vezes no mesmo lugar é a mesma de que ele cair em qualquer outro lugar. Não, eu sei que talvez a probabilidade física não seja, mas há a possibilidade dele cair no mesmo lugar. Que ele não cai, né? Raios não caem. Mas, enfim, essa é outra questão. Então, é uma falácia, é toda aquela correlação que, se você vai ver, ela não tem substância também. Além do que você falou, da questão do raciocínio, que você pega premissas. Isso em história se faz muito. Chama-se pinçar fatos. Você pinça fatos e tira conclusões. Ou então o chamado devir retrospectivo. Devir retrospectivo é muito comum. Histórias, olha, se tivesse sido assim, aconteceria isso. Não há impedimento em você fazer o raciocínio. Eu também já faço, a gente já discutiu isso aqui no canal de história. Não há problemas, não é proibido de forma nenhuma. Eu sou uma das pessoas que gosta até de fazer isso como exercício. Olha, se o Marquês de Pombal não tivesse nascido, o que aconteceria, né? Podemos pensar cenários, imaginar cenários, mas sabendo que nós estamos construindo uma obra de ficção, ainda que é uma ficção muito bem embasada. As ficções às vezes são baseadas em fatos reais, mas elas não deixam de ser uma construção ficcional. Não existe devir retrospectivo, vir a ser para trás. Então, é isso. Eu acho que aquilo que realmente você não pode estabelecer uma correlação verdadeira. O que é uma correlação verdadeira? Há coisas da física, chamadas leis da física, que está aprovado por A mais B, já se repete. A da química é mais comum na química do que na física, na verdade, que a física hoje, a gente já discutiu isso aqui em outros programas, a física está mais cheia de dúvidas do que certeza. Depois que botaram a física quântica aí, as cordas e tal, a coisa está mais no campo da dúvida. Mas na química, realmente, olha, se você botar ácido sulfúrico com água, vai dar uma explosão. Você pode repetir isso 1.500 vezes e vai acontecer 1.500 vezes, porque há uma característica na reação entre as moléculas de ácido sulfúrico e água que provoca aquilo. Então, isto não é uma falácia afirmar que, se você jogar ácido sulfúrico na água, eu tenho até um amigo que aconteceu, mas felizmente para eu contar isso, ele já faleceu, de que ele deixou escapar realmente um ácido sulfúrico que estava sobre, e ele foi parar na praia, e aí quando viu, sabe aquela
aquele vapor da água, do nada, o pessoal ficou se perguntando o que era aquilo. Mas, basicamente, quem tinha conhecimento de química sabia o que ocasionou aquele fenômeno, então não estaria dizendo uma falácia ao relatar que aquele fenômeno foi ocasionado pelo contato entre ácido sulfúrico e água. Eu vou insistir que tu está confundindo regularidade, expectativa, com correlação. E os dois são conceitos interessantes. Então, acontece uma coisa, acontece de novo, acontece de novo, acontece de novo, cria-se a expectativa de que aquilo acontece sempre. De fato, até pode dizer, aqueci o metal, ele dilatou. Aqueci o metal de novo, ele dilatou. Aqueci outro tipo de metal, ele também dilatou. Fazendo isso muitas vezes, pelo princípio da indução, eu concluo. Olha, metais, quando aquecidos, dilatam. E a moda, sei lá, empirista, eu vou criar uma lei natural, a lei da dilatação dos metais. Tá? Pode ser que aí depois se descubra que um metal tem uma curva lá de volume diferente, que ele, quando tu esquenta um pouquinho, ele diminui, depois isso aqui nem a água ela tem um comportamento anômalo, né? Isso não é correlação, tá? Isso é indução, e a indução ela é arriscada, né? A correlação é quando eu correlaciono dois fenômenos, achando que há uma relação causal quando não há, né? Então, eu aqueci o metal e ele dilatou. Aqueci o metal, ele dilatou. Qual é a minha conclusão? Que é natural, ela é razoável, né? Pelo princípio da indução. Olha, a ação de aquecer, quando aplicada ao metal, provoca a dilatação desse metal. Então, agora que eu estou analisando separado o aquecimento com o efeito, eu estou fazendo uma relação de causa e efeito. Em alguns casos, pode ser causa e efeito, até prova em contrário. Em alguns casos, o mais provável é que seja uma correlação. Vou dar um exemplo. Uma pessoa está resfriada e aí eu dou chá de camomila para ela durante 2 semanas. Ela melhora. Aí outra pessoa fica resfriada, dou chá de camomila por 2 semanas e ela melhora. Outra pessoa fica resfriada, dou chá de camomila por 2 semanas e ela melhora. Minha conclusão, que não é absurda, olha, chá de camomila cura resfriado. Leva 2 semanas, assim. Aí isso pode ser reanalisado depois e se verificar. Olha, eu entendo, tudo bem, foi um estudo sério e tal, mas teve uma falha aqui. Tu não verificou a história natural da doença, ou seja, com chá de camomila, com chá de boldo, com sopa de galinha, sem nada disso, né? Em quanto tempo um resfriado geralmente se resolve? Em 2 semanas. Então, não foi provavelmente o chá de camomila que curou essas pessoas, porque com chá de camomila e sem chá de camomila, as melhores. Tu verificaste apenas uma correlação. Isto é correlação, né? E, claro, se a pessoa comete esse erro de boa fé, isso não é uma falácia, isso é só um erro, né? É um erro que, se ela deveria saber que esse erro poderia acontecer, a gente poderia até chamar de um paralogismo, um erro metodológico, né? Mas e se a pessoa apresenta maliciosamente esse tipo de coisa? Digamos que eu sou um mentalista, né? E aí eu faço vários procedimentos. Não, tu vai ter que vir aqui durante 2 semanas, digamos, uma outra doença, uma doença mais longa, né? E aí eu trato essa pessoa e ela melhora, e eu digo, viu, eu te curei, e a pessoa espalha essa ideia, e eu fico com a fama de que eu curo tal coisa. De novo, pode ser que ele esteja curando, então tem uma energia, mas a desconfiança do pessoal da medicina, né, vai ser, ou até mesmo do direito, vai ser, olha, o mais provável é que todos os casos que não melhoraram foi a vontade de Deus, né? Os casos que melhoraram, foi o cara que tem um poder lá, ele cura, né? Então, é uma correlação.
e os milagreiros usam muito disso, né? Se tu fizer isso, tomar essa aguinha aqui, tu vai melhorar. Aí a pessoa até, de repente, se sente melhor, ou porque ela ficou mais aliviada, porque agora eu estou fazendo alguma coisa, ou ainda porque aquele mal melhora e piora, melhora e piora. Então, se melhora é porque aquela aguinha que eu receitei fez melhor. Se piorar, é que tu fez alguma coisa errada. A gente sempre está fazendo coisa errada. Então, a pessoa sabe que ela comeu um chocolate escondido, alguma coisa, ela vai achar que foi aquilo. Mesma coisa das pessoas que acham que tem espinha porque comeu um chocolate, alguma coisa assim. Há controvérsias. Parece que os estudos que foram feitos a respeito meio que não conseguiram verificar essa correlação. Comeu o chocolate e nasceu uma espinha na ponta do nariz. Ou quando a gente era criança, né, apontou para uma estrela, nasce uma verruga na ponta do dedo, né? Tinha umas coisas assim. Isso são correlações, né? Eu associo uma ação a um efeito que não estão realmente relacionados. O que pode acontecer? Às vezes, uma causa comum às duas coisas é que é a causa tanto uma quanto a outra. É possível, como aquele exemplo da atividade de lazer, vamos dizer assim, conjugal, e a pessoa ter longevidade. Não é que isso cause longevidade. Se tu tem condições, digamos, aos 40, aos 50, aos 60 anos, de fazer isso todos os dias, é porque o teu coração já está bom, não é essa atividade que causa a boa saúde, é a boa saúde que permite aquela atividade e a longevidade. Isso é uma correlação. Utilizar esse tipo de situação, e que a gente já sabe que existe em economia, em política, isso aqui é a herança maldita, aqueles argumentos que não tem muito como escapar deles, que sempre vai ser verdadeiro, né? Eu digo assim, quer ver? Eu posso provar que há déficit na Previdência e posso provar que não há déficit na Previdência. Como assim? Olha, se eu disser que tem dinheiro previsto para pagar, então não há déficit, porque tem dinheiro previsto para pagar. Agora, que essa despesa aumenta cada vez mais e a gente tem que pegar e criar leis para dizer, esse dinheiro também vai ser utilizado para cavar esse buraco, para tapar esse buraco, esse dinheiro também vai ser usado para... Então, há um déficit que a gente está sempre tendo de tapar cada vez mais. São duas maneiras de explicar o mesmo fenômeno, e eu acho que uma pessoa de um mínimo de honestidade, o que exclui grande parte de um certo posicionamento político, vai reconhecer, olha, a Previdência, ela estava prevista, sei lá, em 1942 que ia dar déficit. Ou seja, quando saiu o relatório Beveridge, perguntam, e dá para fazer por capitalização? Não dá para fazer por capitalização. Por quê? Porque não dá nem para prever quanto será o mínimo que a sociedade vai considerar aceitável daqui a 30 anos, quando a pessoa vai se aposentar. E como é que a gente aposenta as pessoas que estão agora? A gente tem que pegar o dinheiro das pessoas que estão agora trabalhando e pagar a aposentadoria das pessoas que estão se aposentando agora. A gente está inventando essa história de se aposentar. Daqui a 30 anos, a gente vai ter que pegar o dinheiro das pessoas que estiverem trabalhando para pagar a aposentadoria das pessoas que estão se aposentando daqui a 30 anos. E assim por diante. E como é que a coisa encrencou? O padrão aumentou e a natalidade diminuiu. Então, há um momento ali em que se ganha dinheiro, você pode até pegar o dinheiro da Previdência para fazer investimento, e depois ele vira um déficit. Isso era mais ou menos previsível já lá pela equipe do Lord Beveridge, né? Então, por que as pessoas dizem que não há déficit? Porque elas querem defender certos interesses. E aí, eu já vi economista defendendo isso, eu já vi professor de matemática fazendo as contas errado. Então, eu penso, não pode ser puro erro. Tem muita vontade de provar a tese, e lá pelas tantas as pessoas se convencem. Eu acho que algumas dessas pessoas, elas estão dizendo aquela mentira deslavada de maneira sincera. Em algum momento, aquela pessoa se perdeu. Assim, o problema da honestidade ou da desonestidade intelectual é que a maioria dos desonestos não sabe nem que eles são desonestos. Essa é a minha teoria, pelo menos. Mas, enfim, geralmente o horóscopo diz o seguinte: tome cuidado no trabalho, não sei o quê, trará a pessoa. Esse é um conselho que sempre é válido. Se você está solteiro, pode ser que surja alguma oportunidade. Pode ser. Se você já está relacionado, a noite será boa. Vou fazer. Essas coisas de estar solteiro, isso realmente cai do céu. Isso é um fenômeno que eu observei, uma correlação que eu estabeleci. Isso cai do céu. Não, para mim é fácil. Eu sou frequentemente solteiro porque eu
Não sou uma pessoa desesperada por companhia, né? Eu brinco assim, olha, a pessoa tem que ser bem interessante para que eu queira partilhar o meu tempo, né? Se não, eu prefiro ficar sozinho. Nessas questões de relações, só para a gente acabar o assunto falácia, geralmente as correlações são as correlações pessoais estabelecidas, né? Por exemplo, quando a pessoa sai com. Quando eu saio com loiras, o meu resultado é este. Quando eu saio com moreiras, o meu resultado é aquele. Geralmente são correlações falaciosas, né? Mas existem estatísticas do registro civil, existem estatísticas de pesquisas e tal, que mostram que estatisticamente é mais provável que o casal com essas ou aquelas características tenham isso ou tenham aquilo como resultado. Então, o que não é falácia também, a gente já definiu o que é falácia várias vezes aqui, o que não é falácia é aquilo que é uma análise estatística séria, que não deixou furos, né, que simplesmente não, fez uma amostragem correta, aquela coisa toda, todos aqueles princípios que determinam as estatísticas demográficas e afins, que estabelece, olha, se o casal tiver essas características, pelos registros, ou seja, pela observação do passado, a gente pode chegar à conclusão de que há uma probabilidade ligeiramente maior, geralmente ligeiramente, né? Ligeiramente maior, isso aqui dá certo ou dá errado. Enfim, o que, claro, não obriga ninguém a nada, né? Porque pode ser que dê certo. Isso a própria estatística está revelando que, bom, se 60% deu certo e 40% deu errado, a 40% ainda é um universo bastante grande para que você possa fazer com que dê certo. Não tem tanto problema assim. É diferente dos metais lá que você aquece, né? Eles não têm uma resposta de 40% não se expandem, né? Tipo assim, você aqueceu o ferro, vamos delimitar o metal. Ferro com uma determinada composição, uma liga de aço de determinada composição. É uma liga, não é um ferro puro, estado puro. Não vai encontrar uma correlação assim, tipo, 40% expande, 60% não expande, e assim sucessivamente. Então são coisas de natureza diversa. 99,999 e os outros casos foram. Deve ter tido algum erro na medição. Exatamente. Mas a questão da correlação, ainda da correlação da falácia, eu vou concluir com uma pequena observação, um pequeno porém. Muita coisa da prudência, como prudência, não é falácia. Mas se eu disser, se fizer tal coisa, vai acontecer tal outra, aí, se tu levar a sério essa inferência no caráter de necessidade, é uma falácia. Qual é a observação? Olha, há um risco maior, né? Então tá, criança que brinca com fogo se queima. É verdade? Não, nem toda criança que brinca com fogo se queima. Mas brincar com fogo aumenta a probabilidade da criança se queimar? Aumenta. Então é melhor ela não brincar com fogo sem supervisão de um adulto. Na verdade, eu brincava com fogo sem supervisão de um adulto e me queimava pouco, me queimava dentro de um razoável. Mas tem criança que se queimou terrivelmente, botou fogo na casa, etc, etc. Então não é uma boa ideia. Hoje em dia seria considerado maus tratos, né? Se deixa a criança brincar sozinha. Mas a diferença entre a falácia, o paralogismo e a prudência é que a prudência diz, olha, geralmente não é uma boa ideia tal coisa. As situações até podem mudar e aquilo se revelar falso, até mesmo um preconceito. Mas muito daquilo que se apresenta também como preconceito é uma falácia apresentar como um preconceito, porque realmente há ali um juízo de probabilidade que faz sentido. Às vezes por uma injustiça social que leva aquilo, mas não é mentira que haja aquela correlação, né, ou aquela probabilidade. Às vezes é mera correlação, às vezes é probabilidade. A gente já discutiu o que é preconceito, eu vou só reiterar. Olha, preconceito não é tu ter um juízo de prudência a respeito de alguma coisa. No caso concreto, tu verificou que naquele caso não se aplica, se tu continuar seguindo aquele juízo geral, apesar de conhecer o caso concreto, agora tu está sendo preconceituoso. Ou seja, mesmo sabendo que naquele caso não é o caso, tu vê ainda, isso aqui não vai dar certo por tal e tal razão, que na verdade é o genérico, não é o específico. Isso, sim, isso é preconceito. Isso seria um argumento
falacioso tanto dizer que não é verdade, quanto dizer que é verdade, aquilo que no caso concreto se verifica diverso. Bom, já que você chamou atenção para isso, eu vou ter que fazer uma final aqui, que é aquela famosa frase de Maquiavel, em que ele comete uma falácia, obviamente falaciosa, uma correlação, aliás, desculpa, uma correlação falaciosa, porque ele não tinha como provar, mas que ele diz uma coisa que é verdadeira. E que ele diz assim: é preferível ser prudente ou impetuoso? Aí ele responde: não, calma. Ele responde assim: olha, depende da época, né? Tem épocas, tem circunstâncias que favorecem mais o impetuoso e tem circunstâncias que favorecem mais o prudente. Varia com o tempo. Nisso ele foi absolutamente correto, ao dizer que varia, né? que uma escolha pode dar certo ou pode dar errado. Ele foi absolutamente uma conclusão lógica perfeita. Não há reparos a fazer. Aí ele conclui assim: mas se eu fosse escolher, eu preferia ser impetuoso, porque as mulheres preferem os impetuosos. Certo? Há uma impressão geral, e talvez possa dar até causas assim, de seleção natural e coisa mais, né? Para que as mulheres prefiram os impetuosos, uma impressão, nós temos sempre essa impressão, principalmente os prudentes que se dão mal nessa área, eles têm... Prudentes rancorosos. Exatamente, rancorosos, de que as mulheres preferem os impetuosos. Isso foi quase que uma lei de evidência, né? Mas não passa de uma impressão. Essa correlação, na verdade, não é verdadeira. Não há como prová-la. Verdadeira e há como prová-la, eu vou provar. Na verdade, não é que as mulheres prefiram os impetuosos. Tem que perguntar, preferem para quê? Em que dia? Então, aí é outra história. Para a diversão, para a emoção, nos dias férteis, as mulheres preferem os homens não só impetuosos, como meio fedidos e meio com cara de cavalo. Cara, eu falei cara, tá? Mas para casar, para pagar as contas, para pagar a escola das crianças, que não necessariamente será dele, elas preferem os homens mais pacatos, mais fofinhos, mais queridos, com rosto mais bonito, limpinhos e regulares, confiáveis.